E hoje eu dedico bastante da minha vida à compreensão do que é alta performance, como é que o cara mantém uma hiperprodutividade monstra sem ficar doente, que eu acho que é a coisa mais importante, porque não adianta nada o cara trabalhar feito um doido e ficar doente depois, né? Pois é, a vida não é uma prova de 100 metros rasos, né? A gente tem que... É tipo uma ultramaratona misturada com, sei lá, um jogo de futebol, que do nada, né, a bola muda de direção, você tem que parar tudo que você estava fazendo e dar um tiro ali, correr como se não houvesse amanhã atrás da bola, né? Ou tá disposto a dar um tranco ali no adversário, no zagueiro, enfim. A vida não cansa de surpreender a gente, né? E acho que esse momento aqui que a gente está enfrentando, essa distopia maluca desde o ano passado, né, pegou todo mundo de surpresa, deu uma sacudida muito forte nas pessoas. E agora, puxando um pouco para o lado do nosso tema, as pessoas foram forçadas também a digitalizar, né, a comunicação, fazer essas reuniões por Zoom, fazer stories e eu brinco que eu virei blogueira, mas foi por um bom motivo. Eu, como um estudante entusiasta da propaganda, do marketing, da publicidade, eu entrei de cabeça nessa história, assim, também por isso, para entender como esse universo funciona. Mas eu comecei a estudar teatro quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, porque eu morria de vergonha de apresentar os meus projetos na faculdade. Então, isso, as pessoas têm muito medo de falar em público e, por exemplo, a câmera também tem um poder muito forte de paralisar as pessoas, porque não é só elas estarem na presença de muita gente, mas o fato de aquilo poder ser gravado, né, poder virar meme, igual eu lembrei daquela moça dando uma entrevista e foi falar sanduíche, aí falou sanduíche, ishi, né? Então, tipo, sei lá, as pessoas ficam com isso no subconsciente, como, sei lá, aquilo pode ficar registrado. Se eu cometer um deslize naquela comunicação, pode ficar registrado para sempre. Então, acho que isso pode ser um agravante, né? Ainda maior, por mais que você esteja, em tese, em casa, você parece estar em casa aí na tua sala de jantar ou na tua cozinha, por causa dos pratos aí. Então, teoricamente, você Os meus estaria... pratos da boa viagem. Ué, inclusive eu tenho os do Rio aqui, cara. Tem o West Café, tem o da Casa Suíça. Pô, tem uma montoeira de prato aí. Pô, legal. Minha mãe também faz coleção, assim. Ela tem na cozinha do apartamento dela no Rio, tem uns pratos desses, assim, é uma viagem. Mas eu digo, a gente, por mais que a gente esteja em casa, onde em tese a gente estaria mais confortável, né? O fato de estar transmitindo pela internet, você não sabe o que aquilo pode, onde é que aquilo pode parar. Eu acho que isso deve ser um agravante para a pessoa ainda ficar mais envergonhada, né? Ou mais intimidada. Sim. Faz sentido isso? Faz. A timidez, ela é muito diferente da ideia de introjeção. Sim. Existem aquelas pessoas que são naturalmente introjetivas, em que elas têm todos os recursos possíveis e necessários para dar conta da vida delas e tal, mas elas preferem ficar no silêncio, elas preferem ficar na não exposição, e não há problema nenhum nisso. E eu sempre falo para todo mundo, cara, não há problema nenhum nisso, porque tem uma galera que, quando se compara com os outros, eles se perguntam assim, pô, mas eu gostaria de ser igual o cara, tal. Eu falo, olha, eu acho que você não tem que ser igual a ninguém, você tem que ser que nem você é. Agora, o tímido é aquele indivíduo que ele até quer falar, ele até quer se expor, mas ele tem um medo e ele faz uma autocrítica muito grande, e ele tem um medo dessa crítica externa, que aquilo é tão paralisante que o sujeito não consegue andar, ele não consegue fazer mais nada. E uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos e para os meus pacientes e clientes que desejam ir para esse mundo da câmera, do digital, da apresentação em público e tal, é um ideal que, na verdade, não é muito novo. Ele vem lá dos filósofos antigos, dos estoicos, quando os estoicos eles falavam assim, ó, o dia que você aprender a bastar-se a si próprio, ou seja, fazer as coisas para você e não para agradar os outros, não existe plateia no mundo que vai deixar você com vergonha. Mas até conseguir chegar nessa dimensão de que eu estou bastando-me, né, a mim mesmo, parece redundante, mas a ideia é bem essa mesmo, conseguir deslocar esse senso crítico para dentro e não para fora, a timidez ela começa a desaparecer. O problema
é que às vezes a pessoa ela está tão preocupada com o que o outro vai dizer, está tão preocupada com que tipo de crítica que as pessoas vão imprimir nela, que ela paralisa completamente. Então, tímido e introjetivo são aí duas categorias diferentes, e eu ainda diria que dentro da própria timidez, a gente ainda pode dissociar aquela timidez patológica da timidez comum, que é uma instância da autodefesa nossa, né? Quando você está se sentindo tímido, está com medo da autocrítica, o que você está fazendo? Você está imprimindo em você um escudo. Agora, existe a timidez patológica, que é aquele tipo de timidez que a pessoa tem por coisas que não faz nenhum sentido ter timidez. Por exemplo, nós tivemos aí uma situação de uma moça que tinha timidez de ir no mercado, fazer compra. Ou o cara lá que tinha timidez de falar para os outros que ele trabalhava num determinado serviço lá. Então, para esse tipo de coisa, em que não há nenhuma lógica por trás que justifique a timidez, aí já seria o caso assim, de a gente entrar com outros recursos, como é o caso da psicoterapia e tudo mais. O psicoterapeuta vai te dar a ferramenta ali para você conseguir vencer esse tipo de coisa. Mas ser tímido, via de regra, não é nenhum problema. Agora, é óbvio, como você, como eu, que vivemos da exposição, que vivemos da imagem, se a gente tiver timidez, aí já era, né? Aí acabou, você pode mudar de profissão, né? Pois é, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai construindo. Então, é mais ou menos natural que um jovem que ainda não tenha muito o que dizer, por exemplo, se ele está num emprego novo, onde ele está começando, está estagiário. Se ele chegar lá querendo dominar a atenção, querendo, né, falar na reunião ali com os diretores e com pessoas com patentes acima dele, isso aí também não é uma coisa... realmente faz sentido que ele se sinta intimidado, que ele fique na dele, porque realmente ele tem que ainda comer muito arroz e feijão para falar com propriedade, né? Para ele não falar coisas assim muito superficiais e atrapalhar ali aquela coisa, porque hoje em dia também tem muitas técnicas assim eu vejo de coaching e tal que foca muito na comunicação de fora para dentro. Agora, até então aqui a gente começou meio que falando de dentro para fora, né? Mas tem muita técnica hoje em dia que está popular nessa coisa da pessoa começar de fora para dentro, né? Como dominar a atenção, como prender a atenção, como... né? Isso aí também pode ser uma coisa que desequilibra. Você citou a diferença entre timidez e introversão. Introjeção. E eu lembrei bastante de um livro que eu li que me fez muito bem, da Susan Cain, chamado The Power of Introverts in the World That Can't Stop Talking, Quiet, que em português é O Poder dos Quietos. Sim, maravilhoso esse livro. Esse livro é muito legal, né? Aí você falou dessa diferença, eu lembrei dela falando da construção da autoajuda e do coaching, que antigamente o coaching ele era muito mais focado em valorizar a honra, a palavra dada é palavra cumprida, né? Um aperto de mão vale mais do que não sei o quê. E depois o coaching hoje em dia está mais focado nessa coisa de domine a roda de amigos, seja o centro das atenções, e acaba que isso também dá uma confundida, né? Eu me considero uma pessoa introvertida e aí, com a profissão que eu acabei escolhendo e com opções, por exemplo, conjugais, a Sabrina é uma pessoa mega extrovertida, e depois que eu comecei a conviver com ela há 5 anos, eu fui cedendo, assim, tipo, eu era um introvertido que precisava muito mais ficar quieto na minha para recarregar as baterias, entre aspas, mas hoje em dia eu fui acostumando com a convivência com a Sabrina, depois com o nascimento da minha filha, que a prioridade acaba mudando, né, e você abre mais concessões em prol do bem dela, né, então essa coisa de ficar quieto na minha para recarregar as energias, eu fui deixando em segundo plano. E a Susan Cain fala muito isso também, que você pode ir mudando. Você começa introvertido, você pode virar ambivertido, que seria o meio termo, né? Sim, até porque essa questão emocional que está envolvida aí, ela é muito interessante. Quando a gente pensa na questão da emoção, a palavra emoção, ela nunca foi muito bem vista historicamente, né? Vai pegar o primeiro cara que falou sobre emoção, Platão. Ele vai definir a ideia de emoção como paixão, e paixão ele diz, olha, a pessoa que está apaixonada, ela é uma pessoa pervertida. Então a gente não fala muito sobre essa questão da emoção, mas o processo da timidez
gera fisiologicamente na gente algumas reações emocionais que às vezes a pessoa está fazendo um baita esforço aqui para conquistar, para fazer ser o centro das atenções, aquela coisa toda e tal, mas internamente ela está sofrendo um dano terrível fisiológico. Eu sempre falo para as pessoas assim, ó, quando você sofre um pico de tensão que você não consegue controlar, que você não consegue dar rumo para aquilo, o efeito secundário, que é o efeito inflamatório do processo emocional, ele pode levar de 7 a 10 dias para o corpo se recuperar. É muito tempo. Então, quando eu falo da questão do vencer a timidez, não é nem só por uma questão de posicionamento no mercado, na família, entre os amigos e tal, é por uma questão de regulação interna do sistema emocional. Porque a emoção ela está preparada para proteger você.